Olá, novamente, meus amores, boa tarde. Dessa vez, sejam bem-vindos à nossa aula de arte de hoje. Essa semana nós vamos estar todos juntos, cada um na sua casa, tá bom? Então, meus amores, nós estamos falando sobre o conteúdo de dança como expressão artística, como expressão sentimental, como movimento, né? Nós falamos muito na sala de aula sobre como a dança ela pode nos ajudar em vários aspectos da nossa vida, tá? Além de ser expressão, ela pode nos auxiliar muito, porque quando a gente dança, a gente produz e libera no nosso organismo hormônios que irão nos dar prazer, felicidade e nos deixarão mais contentes, consequentemente, tá? A gente vai desestressar, vai se acalmar, vai gastar as energias. Então, mesmo eu não sabendo dançar bem, né? Eu danço, né? Eu pulo, eu me mexo, eu me movo, porque o nosso organismo, o nosso corpo humano, ele é uma máquina, né? E vocês sabem que toda máquina que a gente deixa parada por muito tempo, sem movimentar, sem os devidos reparos e cuidados, ela vai indo, enferruja, vai ficando toda cheia de barulho, toda, né, estranha, com problemas. Então, dançar é bom, dançar é liberar energias, né, energias e extrair energias positivas, né, internalizar essas energias positivas. Nós falamos sobre isso em sala. Nós estudamos na sala também os elementos da dança, não foi isso? Quais são os elementos da dança? Vamos recapitular. Primeiro, para a dança, nós precisamos de alguns elementos importantíssimos, tá? Primeiro, a gente precisa de um corpo, que é o que a gente vai mover na dança, não é isso? O corpo, certo? Nós precisamos também de como nós vamos nos mover, que tipo de movimentos nós vamos fazer, se é movimentos mais lentos, se é mais rápidos, porque a gente vai se mover de acordo com o ritmo da música. E nós precisamos também de um local, um espaço. Porque o que é a dança? É um movimento num determinado espaço. Tem danças que as pessoas giram o salão todo, né, para poder dançar. E tem danças que não precisam, né, que já tem uma outra característica. O certo é que a gente precisa mover-se dentro de um espaço, acompanhando o ritmo e a melodia. Nós podemos dançar só com os braços, com a cabeça. Aí eu posso movimentar o resto do corpo, as pernas, os pés, ou apenas o tronco, né? Apenas a cabeça. E nós que a gente fica... Ai, que tonta. Vamos lá. Então, nós estudamos isso em sala de aula. E nós estudamos também com o que ou com quem nos movemos, né? Porque a gente pode dançar sozinho, a gente pode dançar em dupla, a gente pode dançar em grupo, certo? Então, são danças individuais ou danças em que a gente dança com outras pessoas, tá? E aí nós vimos alguns exemplos. Por exemplo, nas quadrilhas. É um grupo grande, mas a dança é realizada em pares, tá? Cada um tem o seu par, mesmo sendo um grupão maior. E existem danças que a gente tem que realizar individualmente, porque ela realmente foi feita, né, produzida para isso, tá? E vimos também as pessoas e o movimento, que a gente precisa de elementos para compor essa dança, tá? A gente não vai dançar capoeira, por exemplo, vestido de um vestido colado no corpo. Não existe como, né? A gente não vai dançar mangaba, vestido de calça jeans. A gente não vai dançar samba, um pagode, vestido com uma saia rodada, florida, arrastando no chão, que é do carimbó. Então, as danças, elas pedem figurinos específicos, né, para cada estilo de dança, certo? Se vocês verem bem, as danças, quando a gente lembra da dança, a gente já, né, vê na nossa caixolinha aqui, a pessoa já vestida daquela maneira, na maneira que pede a dança, com aquele figurino, tá? Então, as pessoas em movimento, elas se unem para realizar esse embalo, tá? Por exemplo, na dança do tango. Se a gente não veste uma roupa específica para o tango, ele perde um pouco da característica da dança. E assim é no forró, por exemplo, né? Nós temos no forró variações, nós temos o sertanejo. Então, quando a gente pensa no ritmo musical, na dança, a gente já imagina as vestimentas também, certo? E aí nós falamos isso em sala de aula e ficou a atividade
A mesma que quem estava em casa iria realizar, é a mesma que quem assistiu a aula também irá fazer, né? Já fizeram, aliás, alguns. E nós vamos corrigir essas atividades aqui nesta aula de hoje. Então, a primeira perguntinha, batata. Quais são os 3 principais elementos da dança? Que nós já falamos. Isso mesmo. Movimento, espaço e o som. O movimento é o que eu faço, com o meu corpo, né? O espaço é onde eu me movo e o som ele vai ditar que tipo de movimentos que eu vou fazer. Se são mais lentos, são mais agitados, certo? Quais são os movimentos que podemos utilizar quando dançamos? Então, lá no texto ele fala que a gente pode realizar dos membros para o tronco ou do centro do corpo para os membros, né? Então, a gente pode movimentar do tronco para cima, aqui em cima, ou a gente pode movimentar do centro para baixo, para os membros inferiores, né? O corpo inteiro. Quando você dança, costuma realizar os mesmos movimentos do seu cotidiano ou aproveita para explorar novos? Então, essa pergunta é pessoal, mas eu vou responder para vocês a minha. Geralmente, quando eu realizo dança aqui na minha casa, né? Na minha casa, trancadinho, eu não faço os mesmos movimentos do meu cotidiano. Eu busco explorar movimentos novos. Por quê? Porque geralmente são ritmos de músicas que eles vão ditando o movimento. E geralmente são movimentos que eu não vou fazer durante o dia. Eu não faço isso toda hora. Tô lá aqui na sala de aula e não faço isso. Vai precisar de um som para que eu me embale e chegue nesse movimento, certo? Quarta questão. Quando podemos dizer que exploramos o espaço geral na dança? A gente diz que usou espaço geral na dança quando a gente já realizou todas as possibilidades de rodar no salão, por exemplo, tá? Eu já dancei no meu quarto, eu já dancei no salão, eu já dancei no pátio da escola, né? Então, dependendo da dança, eu vou utilizar aquele espaço ainda mais, certo? Quinta questão. Você concorda que nossas características físicas, emocionais, culturais e sociais modificam a maneira como cada um dança? Justifique. Vamos pensar. Características físicas, pessoas mais altas, mais baixas, mais gordas, mais magras, pessoas com cabelo comprido, cabelo curto, né? São características físicas que você olha e já vê. Vocês acreditam que elas podem ditar o tipo de música que a gente está dançando? As características emocionais, culturais e sociais. Vejam bem, tem algum tipo de dança que geralmente nós temos pessoas que são mais magras, por exemplo, a capoeira, dificilmente a gente vê, né? Mas isso não é regra. Então, eu, como professora de vocês, professora de arte, acredito que a característica física não dite o ritmo de música ou o tipo de dança. Mas as características emocionais, culturais e sociais pesam bastante, tá? Por exemplo, na região Nordeste, qual é o ritmo musical que mais se dança? Na região Sul, qual que mais se dança? Nas capitais, quais são os tipos de dança que mais se executam? E lá no interior, qual é o tipo de dança que mais se realiza? E aí, para as características culturais, não é isso? As características sociais também influenciam, tá? Essas emocionais também, tá? Por quê? Porque de acordo com o que nós estamos sentindo, nós vamos escolher a música para dançar. Então, elas também ditam a maneira como cada um dança. Uma pessoa que está triste não vai dançar. Geralmente, ela quer extravasar, né? Mas a emoção, ela influencia bastante na escolha da dança. E o social também. Geralmente, a gente gosta de ritmos musicais que a gente aprende com a família, né? Ou então com o grupo de amigos que a gente tem. Eu vejo muito as meninas dançando, né? Principalmente hoje com aplicativos que tem vários ritmos, você vai lá. Não sei, começa a dança de hoje, assim, né? Já tá dançando. Então, e o social influencia bastante. Se a gente observar as crianças mais, os jovens, né? Eles têm danças diferentes das pessoas com mais idade. Por quê? Influência cultural e social também, certo? E vocês vão emitir a justificativa de vocês nessa questão. Beleza?
Na sexta questão, nós temos uma dança, que é patrimônio cultural imaterial da humanidade, que é o frevo. Não é característico do Maranhão, mas também é nordestina, tá? Que é de Pernambuco. Então, o frevo, ele surge lá no século XIX, certo? E aí, ele não traz muita informação aqui, porque pede para vocês fazerem uma pesquisa, tá? Então, vocês vão pesquisar sobre a origem do frevo, o que significa a palavra, que partes do corpo são utilizadas com mais frequência nessa dança, quais as intensidades do movimento durante a execução do frevo, mais lentos ou mais rápidos. Depois que vocês fizerem a pesquisa do frevo, vocês vão fazer a mesma pesquisa, tá? Com o gênero nordestino do Maranhão. Então, vocês vão escolher um tipo de dança que se dança aqui no Maranhão e vão responder a mesma pergunta. Vão fazer a pesquisa, tá? Na verdade, vocês poderão pesquisar de um ritmo do Brasil, tá bom? Qualquer ritmo dançante do Brasil. Poderia ser característico do Nordeste o forró, né? E aí a gente iria trazer a pesquisa de como surgiu o forró, o que significa essa palavra forró, de onde ela vem, que partes são utilizadas com mais frequência e qual a intensidade dos movimentos também, tá? Então aqui nessa sexta questão são duas atividades, uma no livro e uma no caderno de vocês, tá? Com as mesmas perguntas, apenas mudando o gênero. E aí continua, né? Em quais espaços pode ser dançado o frevo e o ritmo que vocês vão escolher? É possível dançar sozinho ou acompanhado? Todas as pessoas podem dançar frevo? Por quê? A mesma pergunta vocês farão para o ritmo musical de vocês, que vocês escolheram, tá? Quais os adereços e figurinos tradicionais para praticar esse tipo de dança, né? Que nós falamos que as danças, elas têm sim figurinos próprios, tá? E a última, qual ritmo você conhece que a dança se assemelha ao frevo? E aí nós temos essas perguntas, vocês farão as mesmas no caderno, só que pesquisando um outro ritmo musical. E aí da escolha de vocês, tá bom? Vocês vão apresentar esses ritmos para mim, certo? Então, a nossa pesquisa até aqui era essa, nossa atividade, correção, certo? Só passei uma a mais, porque vocês irão fazer sobre um ritmo musical escolhido, tá bom? E aí nós vamos para as informações sobre o tema, na página 66. No passo da dança, o Brasil se alegra. Nós somos um país de uma cultura diversificada, então nós temos uma mistura muito grande culturalmente, tanto na alimentação, nas comidas típicas, nas vestimentas, no modo de falar, no modo, né, de agir e também no modo de dançar, por que não? Então nós temos no Brasil vários ritmos musicais dançantes e as pessoas dançam em diferentes regiões, diferentes danças também, tá? Então o Brasil, ele é uma mistura de cultura muito grande e que é maravilhoso participar disso, né? Porque você consegue conhecer culturas diferentes da sua dentro do seu país, né? Isso é muito legal. E aí inicia com a pergunta: dançar. O que essa ação reflete com quem a pratica? Quem dança? Será que a gente faz alguma comunicação quando dança? Quando a gente está dançando, existe alguma comunicação que a gente está querendo transmitir para alguém? Tá? Então, quando a gente pensa na população brasileira, nós pensamos no povo alegre, festeiro, que qualquer coisinha reúne a família, já bate umas latinhas lá e já tem dança, e tem comida, e tem, né, várias maneiras de dançar, certo? Pois a dança depende do contexto sociocultural de um povo. Então, o que nós dançamos aqui em Lago da Pedra não necessariamente vai ser o mesmo que estão dançando lá em Porto Alegre, por exemplo, né? Então, as danças dependem do sociocultural, que é o que eu disse a vocês. São influências que nós trazemos dos nossos antecedentes, tá? Então, o Brasil é um país multicultural, né? Uma cultura altamente diversificada, tem suas origens, aí no livro de vocês mostra, indígenas, europeias, africanas, e tem contribuição de outros povos também. Então, essa mistura faz com que nós tenhamos aí vários estilos de dança para dançar. A gente pode escolher o que mais nos agrada, certo? E muitas vezes esses ritmos, danças, são passados de geração em geração, tá? Por isso que eles fazem parte da cultura, porque as pessoas não deixam morrer, estão sempre ali, né?
os mais jovens vão levando adiante essa cultura. E aí nós temos, vamos fazer uma viagem pelo Brasil dançante. Essa viagem que nós vamos fazer com alguns estados e alguns ritmos musicais, tá? Os ritmos musicais estão aí: frevo, samba, catira, fandango, boi-bumbá, chachado, quadrilha, maracatu e carimbó. Dentro desses quadrinhos tem algumas perguntas para vocês, como por exemplo, o estado onde se é dançado, o número de participantes, se a dança é individual, é em grupo, é em dupla, a origem, onde surgiu a dança, o significado para a região, o período que é mais dançado e os adereços e figurinos, tá? Então vocês vão realizar essa pesquisa, certo? E quem for para a sala, né, presencial na semana que vem levará para a sala. Quem não for, vai fotografar e vai fazer um resumo, mesmo em um áudio, tá? Você vai resumir no áudio a sua pesquisa, certo? Então, a nossa aula de arte de hoje foi essa, para a gente falar um pouquinho mais sobre a dança e as danças do Brasil. Espero que vocês tenham entendido a correção da atividade, mas se houver alguma dúvida, podem me perguntar, que estou à disposição, certo? Beijos, meus queridos. Dancem muito, gastem muita energia, tá bom? Pra gente liberar a animação e viver mais alegre, tá bom? Tchau!